Bom dia, bom dia, bom dia, turma do sexto ano, aqui é a professora Ilma de Ciências e a aula de hoje tem por título A Atmosfera Terrestre. Pessoal, nós sabemos que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra e ela é formada por diferentes gases. Hoje os gases presentes na atmosfera são nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água, entre outros, tá? Só que a nossa atmosfera hoje é completamente diferente da atmosfera original da Terra. Lembrando que inicialmente a Terra não possuía atmosfera e ela foi se formando ao longo do tempo. Então nessa imagem aqui a gente pode ver a atmosfera, né, como uma camada de ar que envolve o nosso planeta. E a atmosfera, para ser estudada, ela é dividida em camadas, tá? Então a gente vai ter as camadas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? Então são 5 camadas para a gente melhor entender quais as características, né, dessas camadas. Então eu tenho aqui uma imagem, vocês podem ver a troposfera. A troposfera, ela é a primeira camada, tá? É a camada onde nós vivemos, né? É a camada onde tem a maior concentração do oxigênio, que nós necessitamos do oxigênio para respirar e nos dar energia, não é isso? Então a troposfera, né, ela vai começar aqui do nível do mar até uns 20 quilômetros de altitude. Tá, pessoal? Então vocês podem ver aí a troposfera, depois estratosfera, depois mesosfera, depois termosfera e por último a exosfera. A troposfera, como eu falei, é a camada que está em contato direto com a superfície da Terra e onde acontecem os fenômenos naturais, como chuva, neve, vulcões, né, furacões, tempestades, tá? Também é a camada onde os aviões onde os aviões passam, tá, pessoal? E a camada onde nós, os seres vivos, vivemos. Tá aí, vocês podem ver que a troposfera é a primeira camadinha, tá bom? É a nossa camada. Depois da troposfera tem a estratosfera. O importante da estratosfera é que na estratosfera tem uma outra camada chamada camada de ozônio. Alguém já ouviu falar nessa camada? Eu acredito que sim. Por quê? Porque a camada de ozônio é importantíssima para o planeta Terra, porque ela protege a nossa Terra contra os raios excessivos do Sol. Vocês podem ver aqui na imagem, né, a camada de ozônio aí representando uma barreira contra os raios solares. E são os raios ultravioletas que podem provocar queimadura, câncer de pele. É por isso que tem a recomendação que nós devemos usar protetor solar nos períodos mais quentes do dia para proteger o nosso corpo. Não só uma questão estética, mas também uma questão de saúde, tá bom? Então, esses raios ultravioletas, eles podem causar inúmeras consequências no nosso corpo, por exemplo, problemas oculares nos olhos, tá? Alterações no sistema de defesa do corpo, câncer de pele, né? Insolações, né, vermelhidão na pele, tudo isso são consequências dos raios ultravioletas e na estratosfera existe essa camada de ozônio que vai nos proteger, tá bom? Mas mesmo assim nós devemos utilizar protetor solar. Depois da estratosfera, nós temos a mesosfera. Na mesosfera, a temperatura é muito baixa e o ar é rarefeito. Pessoal, o que é um ar rarefeito? Significa que a quantidade de gases ela é muito pouca, tá bom? Na mesosfera acontece um fenômeno que nós achamos, principalmente eu acho muito lindo, tá? Que é a chuva de meteoros ou estrela cadente. Então, como é que ocorre esse fenômeno? Quando a Terra ela atravessa uma região do espaço com muitos corpos celestes pequenos e rochosos, né? Eles se incendeiam ao cruzar a mesosfera em alta velocidade e aí gera esse fenômeno luminoso que a gente chama de chuva de meteoros ou uma estrela cadente. Significa que esses corpos celestes eles invadiram a atmosfera da Terra e na mesosfera, né, eles sofreram aí o desgaste. Então se incendiaram, provocando aí esse efeito luminoso muito bonito. Depois, né, da mesosfera, nós temos a termosfera, pessoal. Na termosfera vai acontecer um fenômeno bem legal, que são
auroras boreais, tá? Então, as auroras boreais são fenômenos luminosos, né, que podem aparecer de diferentes cores. Vamos ver aqui na imagem, olha aí, as auroras boreais, tá? Lindíssimos, acontece na termosfera. E por último, nós temos a última camada, que é a exosfera, que é o limite entre a atmosfera e o espaço interplanetário. Então, aí nessa camada o ar é muito rarefeito, composto principalmente de gás hidrogênio e hélio. A temperatura é muito alta durante o dia e baixa durante a noite. E é na exosfera onde ficam os satélites. Gente, a gente sabe que os satélites artificiais, eles têm ajudado o homem bastante. Em que, professora? Mapeamento de biomas, né? Transmissão da internet, transmissão das ondas de rádio, né? Algumas pessoas utilizam também para fins militares, tá bom? Então, os satélites hoje, eles são bastante utilizados por nós e nos ajudam a compreender um pouco a respeito da estrutura da Terra e também na telecomunicação, tá? Turma, a aula de hoje terminou. Obrigado por permanecer comigo até o final. Estudem e até a próxima. Beijo, beijo, beijo.